Que Jesus possa nos iluminar e que possamos continuar recebendo essas oportunidades de prece, de leitura, da música e de todos aqueles que contribuíram para que essa casa estivesse aberta. As palestras normalmente acontecem e a gente señala o palestrante. Quem é o palestrante da noite? Eu não sei, tem que ver quem foi o palestrante que abriu a porta, quem foi o palestrante que arrumou a cozinha, quem foi o palestrante que arrumou o banheiro. Então, são muitos palestrantes para que o trabalho ocorra, né? Então, primeiramente, muito obrigado a todos que fizeram esse trabalho, para que nós pudéssemos falar um pouco dos ensinamentos do Cristo, trazido para nós por Emmanuel, no livro Fonte Viva. Então, no capítulo 16, ele traz esse título, Não te perturbes. E aí, para nós... Vou tirar esse banquinho aqui do lado. Fica mais espaçoso. Então, nesse capítulo 16 do livro Fonte Viva, que Emmanuel faz uma explicação para nós sobre nós não nos perturbarmos. Eu acho que o tema de Emmanuel tem tudo a ver com o momento que estamos passando atualmente, né? Então, por vários motivos, nós estamos nos perturbando com o que está acontecendo, com o noticiário. Não importa se é o vírus, ou se é a mídia, ou se é... O que importa é que nós somos espíritos e temos o compromisso de estarmos equilibrados. Então, se nós não prestarmos atenção em nós, em nossos atos, nas nossas escolhas, nas nossas palavras, nós nos desequilibramos. E quando nós nos desequilibramos, nós vamos entrar nesse capítulo do perturbações. Nós vamos nos auto-perturbar. Porque nós escutamos aqui uma notícia, ali outra notícia, já não sabemos mais em quem acreditar, ficamos perturbados. Quando nós perdemos o nosso equilíbrio, que ficamos perturbados, é como se nós, espíritos, fomos criados para correr em uma linha reta. Muito obrigado. E às vezes, como ainda somos espíritos em evolução, nós não corremos naquela linha reta, porque nós não somos ainda perfeitos. Então nós buscamos sempre estar no lado direito dessa linha, com pensamentos positivos, trabalhando no bem. É para isso que nós fomos criados. E nós temos a noção e a responsabilidade que assim devemos agir. Pensamento positivo sempre é pensar nas coisas boas, mas tem momentos que nós nos esquecemos. Nós nos desequilibramos e nós entramos nos pensamentos negativos. E nós acabamos criando uma perturbação. Quando mais grave ainda, nós comentamos com os nossos familiares, comentamos com os nossos amigos e vamos fomentando essa perturbação criada pelo nosso lado negativo. Normal, porque nós somos espíritos ainda em evolução. O que nós devemos fazer sempre é chamar a atenção desse espírito. No meu caso, eu vou chamar a atenção do meu espírito, Eivolei. Conhecimento que você tem do espiritismo, ou conhecimento que você tem do cristianismo, você sabe que o caminho é o outro, por que é que está nessa? Opa, deixa eu voltar, eu estou no caminho errado. Eu estou com pensamentos negativos desnecessários. Eu estou com reclamações que são incabíveis porque as minhas reclamações, baseadas nos meus problemas, que eu só vejo o meu problema. Eu não vejo todo o benefício que eu já tenho. Por exemplo, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um rufo para pôr na minha cabeça, eu tenho comida, eu tenho uma vida que, se eu for analisar, é uma vida excelente. Quanta gente que está em situação realmente teria até o direito de reclamar, mas que não reclama. E eu, que já não teria mais esse direito, continuo reclamando. Por que é que nós, já conhecedores das leis, ainda cometemos esses deslizes? Porque estamos em aperfeiçoamento. Quando nós não oramos, quando nós não vigiamos, nós deixamos que o nosso espírito seja guiado para o lado negativo. Pensamentos negativos, pensamos mais nos vícios, pensamos no prazer momentâneo. Mas e por que isso ocorre? Porque nós somos espíritos imortais e que nós estamos ligados com toda a história do passado do planeta, que nós temos conhecimento. Então, se nós falarmos aqui de faroeste, de duelos, de escravidão,
de perseguição dos cristãos, ou os cristãos perseguindo os não cristãos, né? No caso dos protestantes, nós fizemos parte. Não sei em que lado que nós estávamos, mas nós somos espíritos reencarnantes. A doutrina espírita diz que, em média, a cada 100 anos nós temos uma nova reencarnação, em média. Pode ser que tenha espírito que leve mais tempo para reencarnar, outros reencarnem em menos tempo, como o livro que nós temos conhecimento, Minha Vida na Outra Vida, da americana aqui, que ela reencarnou com menos de 35 anos, depois do desencarne. Então, se nós estamos ligados com tantos fatos negativos na construção, na estruturação desse planeta, e nós éramos responsáveis, é claro que o nosso espírito traz uma bagagem negativa. E que em algum momento essa bagagem negativa, ela se apresenta. Cabe a nós, através do conhecimento que adquirimos, buscar esse espírito e trazer, olha, isso já não te pertence mais. Eu fui no passado, eu estive no passado criminoso, mas no presente eu não sou criminoso. No presente eu estou trabalhando no bem. No presente eu estou preocupado com o meu semelhante. No presente eu estou buscando o meu equilíbrio, buscando não me perturbar e nem gerar perturbação para os meus amigos e para os meus familiares, porque eu já estou plantando uma nova semente, porque na próxima vida eu vou colher, ou nas próximas, né? Sei quanta plantação boa nós temos que fazer para resgatar todo o mal que fizemos, mas isso não é o problema. O problema realmente é nós termos essa consciência que nós não temos o direito de criar perturbações. Mas devemos ser vigilantes com aquilo que escutamos e com aquilo que repassamos, para nós não causar problema para os outros e nem para nós, porque tudo é fluido. E nós já tivemos envolvido nesses fluidos. E quanto mais fluido negativo, mais próximo nós se aproximamos de uma guerra civil ou de uma guerra, uma terceira guerra mundial. Quanto mais positivo, quanto mais pensando no bem, no auxílio, no respeito do semelhante, e menos perturbações a gente cria, mais a gente vai buscando e alcançando esse equilíbrio que o espírito precisa. Porque o espírito foi criado para ser perfeito. E nessa perfeição, cabe a nós o trabalho. Emmanuel, nesse capítulo, ele faz um comentário. Primeiro ele pega uma passagem de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, né, que está em Romanos 7:10. Paulo diz assim: e o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Então é interessante essa colocação dele, porque o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. No meu entendimento era para a morte. E aí, para ele explicar para nós isso, como é que ele viu isso, Paulo, hein? Porque Paulo ele tinha um conhecimento muito grande. E ele diz assim, aí Emmanuel escreve, se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura e que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Olha a proposta de transformação que Emmanuel está colocando para nós, e aonde ele diz aqui, o que era para a vida, eu achei que era a morte. Que se você moe um grão de trigo, você matou o grão de trigo, mas você deu vida à farinha. Então, o que eu pensei que era para a morte, na verdade, era para a vida. Porque a farinha vai se fazer o pão que vai alimentar a humanidade. E nessa colocação dele, o grão de trigo está achando que o moinho é um local de tortura, de aflição. Será que o nosso espírito também não se vê dessa forma, encarnado no planeta, vivendo essa vida que nós estamos, cada um com suas aflições, cada um com suas tribulações? Nós não nos sentimos também como esse grão de trigo, mas por que eu? Por quê? Né? Por que eu tenho que passar por tantas dificuldades, tanto problema, tanta aflição? Olha, nós temos que passar por isso, porque Deus nos criou para sermos espíritos perfeitos. Então, o grande moinho do espírito é o planeta Terra, para nós nesse momento. E nós estamos passando por esse moinho, mas esse espírito que entra, o grão de trigo, eu não sei se todos aqui conhecem, mas ele é áspero, ele é grosseiro por fora, a casca, ele tem uma casca que o protege.
E quando é colocado no moinho, tira essa casca e fica só o grão. E depois é moído e se torna farinha. Mas né, é moído só o grão, o miolo que está dentro. Assim somos nós. O nosso corpo material, ele vai desencarnar. Vai chegar um momento que ele não vai ser mais necessário. Assim como a casca do trigo não era mais. E aí, quando esse momento chegar, automaticamente vai sobrar só o nosso espírito purificado perante a esse planeta, perante esse trabalho. Emmanuel ainda se utiliza de outros dois exemplos. Ele fala da madeira, né? Que a madeira também, ela sofre os golpes do serrote, né? Aqui, fazendo uma análise que quando Emmanuel escreveu isso, nós deveríamos ter só serrote naquela época, ainda não tínhamos máquinas elétricas. Mas, enfim, quando a madeira sofre os golpes das ferramentas em gerais, transforma a madeira, você pega um pedaço de madeira bruta, qualquer coisa que você pegar, para quem tem o dom da carpintaria, o dom das artes, e ele vai cortando aquela madeira, ele vai arredondando, ele vai lixando, ele vai pintando, e ele transforma numa obra de arte. Assim é o nosso espírito. Nós estamos inseridos nessa vida agora com esse objetivo. Mas nós não podemos nos perturbarmos com o moinho, nem com o serrote, e nem com o buril, porque a pedra, ele também se utiliza da pedra. A pedra passa pelo mesmo processo, que o buril vai trabalhando a pedra até transformar numa obra de arte. Seja uma obra de arte aperfeiçoada, brilhante, se for um diamante, se for uma pedra bruta, mas que faz uma estátua, mas a estátua não se dá simplesmente porque eu quero uma estátua que pronto, cresceu a estátua, apareceu a estátua. Não, tem que buscar pedra, tem que trabalhar pedra. Quem for trabalhar pedra tem que ser um artista, ele tem que saber aonde ele está cortando a pedra, e vai trabalhando e ele vai transformar essa pedra numa obra de arte. E assim, para nós, o espírito também vai passar por esse burilamento, por esse trabalho de aperfeiçoamento, até nós chegarmos à luz. E é necessário a nossa intervenção no sentido de não criarmos perturbações, não atrapalharmos o desenvolvimento do espírito que é necessário. Porque nós já temos problemas mais que suficientes nas nossas vidas, sem ter de criar mais problemas. A bagagem que trazemos já é suficiente. E muitas vezes nós entramos em problemas por causa de fofocas, por causa de conversa, por causa de diz que me diz que, sabe, tudo aquilo que não é bom e que a gente fomenta na nossa vida, a gente acaba criando mais problema para a nossa vida daquilo que nós já trouxemos uma carga bem grande, né? E ele continua dizendo assim a alma, assim a luta. E ele sugere aqui que se nós pedíssemos para um ser humano, né, um homem, ele diz, peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará talvez a improbidades mil. Ouçamos sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. São as nossas reclamações. Seria perguntar para nós sobre a vida, sobre a dificuldade. Nossa, nós já... Você só fez um pequeno comentário, eu já conto a minha história dos últimos 60 anos, né? De todas as dificuldades que eu passei, faço um desenho, e a pessoa assim, meu Deus do céu, sai dali carregado com toda aquela bagagem negativa que eu acabei de transmitir para a pessoa, né? Desnecessariamente. E se solicitamos que ele externe com referência às dificuldades, derramará fel e pranto, né? Então, nós estamos acostumados com isso, de vermos só o lado negativo, só as reclamações da vida que nós estamos vivendo, né? E ele diz assim, não te perturbes, pois diante da luta, e observa, o que te parece derrota, muita vez é vitória. Então, o que te parece derrota, muita vez é vitória. Vamos falar desse problema atual, coronavírus. Muitas pessoas estão desencarnando. Muitas pessoas estão desencarnando de medo, outros de vírus, né? Nem todo mundo é de vírus. Mas vamos em respeito a todos aqueles que vieram a desencarnar, e mesmo não poderíamos agir de forma diferente, que não fosse com muito respeito a todos, nos questionar, será que esses espíritos, eles são vítimas do corona
Ou será que esses espíritos estavam no momento deles desencarnar e o coronavírus foi a causa? Por quê? Se nós for fazer um julgamento, não, foi o coronavírus, ele não estava na hora, estava jovem, 45 anos, 32 anos, ou 27 anos, ou 13 anos, como teve casos de jovens, né? Não estava na hora de desencarnar. Quem disse que não estava na hora? Quem sabe a hora de cada um de nós? Então, nós como espíritas, nós sabemos, nós estudamos os livros das obras espíritas, nós sabemos que ninguém desencarna antes da hora. Não é pelo vírus, não é pelo acidente, não é pelo câncer, não é por nada. Só foi feito. Muito bem, Hércules. A não ser que nós cometa o suicídio. Porque aí nós estamos interferindo na nossa vida. Mas, ao contrário do suicídio, nós vamos desencarnar no momento que está programado. Mas e qual é o momento que está programado para o nosso desencarne? Não sei. Eu sei minha data de nascimento. Essa eu sei. Agora, a data de partida é ele que sabe. Deus é que sabe. Poderá ser por um vírus, poderá ser por um acidente, poderá ser por uma doença. Não importa. Vai acontecer. E isso faz parte da programação divina. Então, não há por que eu me perturbar com isso. Se eu já tenho consciência disso, o vírus não me incomoda em nada. Não me perturba em nada. A morte não me perturba mais. Porque não adianta me perturbar. Se eu me perturbar, eu só vou estar gastando energia positiva em algo que eu não consigo mudar. Porque já está pré-determinado. A não ser, como disse o Hércules, se nós cometermos o suicídio, mas o que não está na programação. Né? A gente ama a vida. Qualquer sofrimento abale os recessos da própria alma. Entrega-te à fé. Nós não temos outra alternativa. Se nós temos dificuldade, nós temos que buscar o quê? Buscar o conhecimento que nós já temos como espírito e reconhecer de termos fé em Deus. Deus é Pai e Deus vai conceder tudo aquilo que nós precisamos, inclusive a morte, porque parece uma derrota a morte para quem quer continuar vivendo um corpo físico que está pensando mais na parte material, a pessoa não quer morrer. Mas se é um espírito que já concluiu a sua passagem, a morte é uma vitória, porque ele acabou de concluir a sua missão aqui. E a liberdade do espírito é no mundo espiritual. Aqui o espírito está preso ao corpo material. Então, o que parece uma derrota, na verdade, a morte seria uma vitória. Concluí a minha tarefa, agora eu vou voltar. É minha data de retorno. Em todas as... Refugia-te. Primeiro, entrega-te à fé. Refugia-te em Deus. Pensa em Deus. Confia em Deus. Espera por Deus. Porque acima de todas as tempestades, quedas e tribulações, desenganos, Deus te sustentará. Então, ou nós acreditamos em Deus, nós temos fé em Deus, ou não temos. Se a nossa fé for uma fé vacilante, que nós ainda achamos assim, mas será que existe Deus mesmo? Será que Deus realmente criou as coisas? Ou, sei lá, foi por acaso, né? Por acaso aconteceu isso? Aí nós estamos em problema. Mas se nós temos fé em Deus, nós acreditamos que Deus é o Criador e nem poderia ser diferente, porque quando você olha para uma flor, é fácil de você ver que o homem não é capaz de fazer aquilo. Ele pode fazer um rascunho, ele pode fazer um desenho, mas não com as cores da forma que são as flores. Aquilo é perfeição. E aquilo só pode ter vindo de Deus, que o homem não tem como fazer. Não te perturbes, não basta compreendas os estatutos que nos regem, os destinos, para que te harmonize contigo mesmo. Bom, nós conhecermos as leis que regem, as leis cristãs, que mandam nós trabalhar no bem, que diz que nós temos que respeitar, e que tem todo esse, como ele coloca aqui, o estatuto, né, pré-estabelecido, ele continua, é necessário transformar o próprio entendimento em serviço ao semelhante, para que a flama do servo se te faça luz no caminho. Então, é preciso o trabalho de caridade, é preciso o trabalho em benefício dos necessitados, porque é só assim que nós vamos ter um resultado benéfico para nós. Então, qual é a função do nosso espírito aqui de não se perturbar,
E além de não se perturbar, buscar auxiliar o semelhante. E não são grandes coisas. Não está pedindo para nós salvar o mundo. Não está pedindo para nós atender todas as vítimas ou todos os necessitados do momento. Porque tem muita gente passando por dificuldade no momento. Pessoas que não têm trabalho, pessoas que são de trabalhos informais e que tiveram que parar. E quando você trabalha com trabalho informal e você para de ganhar. Se você para de ganhar, a comida não tem, se você não tem reserva. E a maioria do povo, tanto americano como brasileiro, são de pessoas pobres e que dependem de auxílio. Então, esse é o momento de nós podermos auxiliar esses necessitados, de colocar em prática isso, ou de ter consciência de que a nossa responsabilidade é de estender a mão para o nosso semelhante, com aquilo que nós pudermos. Pode ser, como a Débora estava conversando na cantina, a gente tem o óvulo da viúva. Não é muita coisa, mas é o que tem. A viúva também não tinha muita coisa, mas ela tinha a moedinha dela, foi lá e colocou na doação dela o óvulo da viúva. Então, é só isso que é pedido. O óvulo da viúva é a referência de caridade para nós. Nós não temos que ter, não, quando eu tiver 2 milhões, aí eu vou começar a fazer caridade. Não. Com uma moedinha, a gente já pode auxiliar, já pode fazer alguém diminuir as dores ou as dificuldades de alguém, né? Isso está no livro Confia e Segue, também de Francisco Cândido Xavier por Emmanuel, né? E ele fala: não ouvides que a alma alguma, enquanto na vestimenta da carne, poderá conhecer a integral conteúdo das próprias dívidas e auxilia aos outros, quanto puderes. Embora saiba que o prodígio da redenção compulsória é plenamente impossível, de vez que amanhã, igualmente, o teu dia de acerto na contabilidade divina. Quer dizer, nós não sabemos o que cada um de nós deve, nós não sabemos o que cada um desses necessitados deve, nós não conhecemos o passado de ninguém, nem mesmo o nosso. Então, como que nós vamos fazer? Eles ajuda. Aí eu fui buscar um exemplo lá para dar continuação nesse aqui, que ele fala que as almas não conhecem o seu passado delituoso. Eu fui no livro Céu e Inferno buscar um exemplo que está no capítulo 8 do Céu e Inferno, que é de uma velha, uma mendiga, né? Que viveu na França nessa época, um pouco antes de Kardec, né? Porque ela deu passividade na reunião mediúnica na Sociedade Espírita de Paris, na sequência, como nós vamos ver aqui. Então, lá no livro O Céu e o Inferno, ela diz assim: uma pobre mulher chamada Julienne Mary, ou Maria, velha enferma e que vivia de caridade pública. Um dia ela caiu num poço, de onde foi retirada por um habitante da região, o senhor A, que lhe prestava habitualmente auxílio. Transportada ao seu domicílio, morreu pouco tempo depois por causa das consequências do acidente. Na opinião geral, era que ela quis suicidar-se. No próprio dia da morte, aquele que a salvara, que era espírita, ou que é espírita, é médium, sentiu sobre toda a sua pessoa como o roçar de alguém que estaria perto dele, sem todavia entender a causa disso. Logo que soube da morte de Jeanne Marie, veio-lhe o pensamento de que talvez o seu espírito tivesse vindo visitá-lo. Então, olha que interessante, esse senhor A, Kardec teve esse cuidado, porque como naquela época esse médico estava vivo, e ele não quis usar o nome, e se esse médico já também não estivesse, ele não queria que a família, importunar a família. Isso era um respeito que ele teve com a família, né? Então ele coloca aqui o senhor A. O senhor A, como está nessa leitura, ele era médico, ele era médium, e ele era espírita, ele era participante da Sociedade de Paris espírita daquela época, juntamente com Kardec. Então, quando ela desencarnou, ele percebeu que o espírito dela se aproximou dele. O médium percebe essa aproximação de um espírito. E ele percebeu, mas sem entender. Que aproximação, que sentimento que era aquele? Mas quando
ele soube da morte dela, e ele era uma pessoa que sempre ajudava essa mendiga, aí ele se deu conta que era ela. E ele disse, mas esse veio me visitar, esse espírito. Ficou com isso na cabeça. Na sequência, ele disse, seguindo a opinião de um dos seus amigos, membro da Sociedade Espírita de Paris, no qual contara o que se passara, ele fez a evocação dessa mulher com o objetivo de lhe ser útil, mas previamente pediu os conselhos aos seus guias protetores, dos quais recebeu a resposta seguinte. Bom, nesse quadro aqui, esse rapaz, esse médico, ele resolveu, na reunião mediúnica, evocar esse espírito para conversar. Por que ele se aproximou? Mas ele tinha um objetivo, ele queria ser útil para a senhora, a mendiga que tinha desencarnado. Afinal de contas, uma mendiga não tem família, não tem ninguém, para que você vai se preocupar com uma mendiga? Né? Já desencarnou mesmo, deixa para lá. Tem tantos espíritos aí dando comida. Não foi isso que ele pensou. Ele teve a aproximação do espírito dela e ele queria se comunicar com ela. Ele ajudava ela. Então ele queria saber, ele queria ser útil mais uma vez para ela. E se isso fosse possível, ele, como médium, ia ficar muito feliz. E aí, ele teve o cuidado de fazer aquilo que qualquer dirigente de reunião mediúnica ou qualquer médium faz. Qualquer médium que participe de uma reunião mediúnica séria, ele vai consultar os seus guias e vai ver se é possível ele fazer esse trabalho. Eu posso evocar esse espírito? E os espíritos que seguem com o médium, eles vão dizer, olha, evoca atrás dele, vai ser benéfico, como está aqui na sequência. Ele diz, tudo podes, isso lhe dará prazer. Tu podes, isso lhe dará prazer. Os benfeitores falando para o médium que pediu se ele poderia evocar. Não, você pode. Isso vai lhe dar prazer, como médium. Porque era uma pessoa que ele conhecia. Embora o favor que propõe fazer-lhe seja inútil, ela é feliz, inteiramente devotada àqueles que foram compassivos para com ela. Você já imaginou a espiritualidade chegar e dizer assim, a mendiga, que era mendiga nessa vida, ela é feliz. Espíritos felizes são espíritos evoluídos. E ela conta na sequência, ela vem, ele faz a evocação do espírito, e ela vem, e ela relata. Primeiramente, ela não fala quem ela era, quem ela foi, mas ela deixa saber que ela era um espírito bastante evoluído. E que essa encarnação dela como mendiga era justamente para ela quitar alguns débitos do orgulho. Isso é um problema que nós já não trazemos. O orgulho não faz falta mais na nossa. O Dona é o nosso maior. Eu? Mas vocês vejam que mesmo um espírito desta envergadura, que já tinha feito a sua evolução, e ela vem numa última encarnação, porque era a última encarnação desse planeta para ela vivenciar essa situação de depender da sociedade. Então, para nós entendermos quem são os mendigos, quem são os homeless, por que é homeless? Por que é homeless? Não sei. Se eu puder, eu ajudo, se eu não puder, eu não julgo. Porque aqui está muito claro. E ela diz, tu és um de seus bons amigos. Ela não deixa e conversa frequentemente contigo, sem que saibas. O benfeitor falando para ela. Ela conversa com você frequentemente, sem que você saiba. Quem de nós aqui não tem uma intuição? Quem de nós já não? Nossa, me veio uma ideia aqui agora brilhante, né? Estou com muita sede, eu vou tomar um copo d'água. Estou com fome, eu vou comer, né? Essa intuição de coisas até mais não sobre comida, porque comida o próprio corpo, né? Comida e água, o organismo reage. Mas vamos dizer assim, você está dirigindo e você diz, não, eu não vou por aqui. Caminho de casa, eu vou passar por aqui. Aí você fica sabendo que deu um acidente. Foi a intuição de um espírito. E essa mendiga, já como espírito, ela vinha intuindo ele, porque ela queria ajudar ele, ela queria retribuir. E ela diz assim, aquele continua frequentemente contigo, sem que saibas. Cedo ou tarde, os favores prestados são recompensados,
se não for pelo devedor da obrigação, é por aqueles que se interessam por ele, antes da sua morte, como depois, quando o espírito não teve tempo de se reconhecer, são outros espíritos simpáticos que te testemunham o seu nome, em seu nome, todo o seu reconhecimento. Eis o que explica o que sentiste no dia da sua morte. Agora é ela que te ajuda no bem que queres fazer. Lembra-te de que Jesus disse: aquele que foi rebaixado será elevado. Terás a medida dos serviços que ela pode prestar-te para ser útil ao teu próximo. Terás medida, tem compreensão de quanto que ela pode te ajudar? É o que o benfeitor está falando para ele aqui. Tens medidas do serviço que ela pode te prestar? Agora como espírito, porque já era um espírito evoluído, e receber a ajuda dela, ela recebeu a ajuda dele enquanto ela estava encarnada, e era um espírito evoluído. E ela diz na sequência que ela teve essa encarnação sem reclamações, que ela viveu como mendiga com disciplina, com respeito, sem reclamar, porque ela tinha em mente que era necessário. Tendo o espírito de Julienne Mary sido evocado na sociedade em Paris no dia 10 de junho de 64, ditou a comunicação seguinte: obrigado por ter desaceitado admitir-me no vosso meio, caro presidente. Sentistes bem que as minhas existências anteriores eram mais elevadas como posição social. Se voltei para suportar esta prova da pobreza, era para me punir de um vaidoso orgulho e me desfazer que me fizera repelir o que era pobre e miserável. Pelo orgulho dela, ela repelia os pobres e miseráveis quando ela estava numa outra encarnação. Então, nessa, ela veio só para resgatar isso aí. Então, sofri esta lei justa do talião, que me tornou a mais horrível pobre nesta região. E como para me provar a bondade de Deus, eu não era repelida por todos. Esse era para todo o meu temor. Assim suportei minha prova sem murmurar, pressentindo uma vida melhor, da qual eu não devia mais voltar a esta terra de exílio e de calamidade. Ela suportou essa vida, porque ela tinha consciência, pelo menos ela tinha uma leve impressão de que era a última vida, que ela não precisaria mais disso aqui. E daí, quando ela dá essa comunicação, ela explica, agradece por terem recebido ela, e explica que ela já não precisaria mais voltar a esse planeta como espírito, né? E aí a gente fica fazendo julgamento, a gente fica nos perturbando e perturbando os outros com esses pensamentos que não levam a nada. Que chega no final das contas, uma pessoa que nós desprezamos hoje, a única coisa que nós conseguimos desprezar alguém hoje é fazer com que nós tenhamos uma próxima reencarnação, com certeza, para resgatar por vaidoso orgulho. Porque ainda nós não entendemos que a igualdade, todos somos iguais, todos somos irmãos. E irmãos vivendo em diferentes compromissos. Porque o dela era um compromisso. E nós temos o privilégio, nesse momento, de sabermos que todo o mal que nós fizermos, seremos convidados a resgatar. Isso é um privilégio. Porque nós só vamos errar se nós quisermos. Nós só vamos cometer esse tipo de erro se nós quisermos. Porque nós sabemos que se eu ofender qualquer um dos meus irmãos, por motivo que for, eu vou ter que voltar e resgatar. Então, a minha felicidade sou eu que estou atrasando. Eu que estou criando essas perturbações para o meu espírito. E por último, nós temos uma conversação de Jesus com Bartolomeu, do livro Boa Nova, onde Bartolomeu era um dos apóstolos que era dos mais trabalhadores. Todo o tempo ele estava à disposição de Jesus. Ele não teve nenhuma falta, nenhum dia que ele disse, não vou, estou com dor de dente.
Ele era um pescador, tinha irmãos, meu pai. Sofria todo o bullying possível que você possa imaginar por parte dos familiares. Chamavam de vagabundo porque ele ia cedo para a pesca, 4 horas da manhã, ele ia para a pesca, retornando, entregava o peixe, vendia, e ele ia atrás de Jesus para fazer as pregações. Então, ele era realmente um apóstolo muito dedicado. Ele, com certeza, ele tinha na sua consciência a obrigação, ele sabia que era um compromisso. Ele tinha certeza disso, que era um compromisso que ele tinha que trabalhar nesse sentido. Então, a leitura é mais ou menos 4 páginas, só tirei uma frase ou duas aqui para nós poder entender, né? Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou o mestre: os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Então, Jesus estava explicando para ele sobre a Boa Nova, no momento que Pedro e os seus familiares tinham um outro compromisso, e aí Jesus teve esse tempo sozinho. Mas Jesus é que queria ter esse tempo sozinho com Bartolomeu. Porque o Bartolomeu, ele andava muito triste, ele andava reclamando demais. Para ele tudo, apesar de ser esse companheiro do Cristo, de ser um apóstolo praticante, presente, mas ele andava triste. E Jesus queria saber por que ele estava triste, né? E aí, então, essa conversa. E Jesus estava explicando para ele, e assim que Jesus interrompeu, ele já fez esse questionamento. Mas o Evangelho pede para nós uma fortaleza. Se nós for seguir todos os ensinamentos que nós temos no Espiritismo, nossa, nós não podemos nem dar um passo para o lado, nós estamos errados, né? É muita exigência, é muito mandamentos para ser cumprido. Mas aí ele diz assim, que na verdade não exige, ele transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ter traços constantes nas suas atividades, em cada dia, porque nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade como nosso Pai. Então ele considera aqui que os nossos tormentos de uma hora, ele está dizendo que a nossa vida é comparada se nós tivesse uma hora de vida só, perto do tempo que nós vamos ter na eternidade com o Pai. E ele explica para Bartolomeu que a tristeza dele, mas o meu pai me chama de vagabundo, meus irmãos me chamam de vagabundo. Ele diz, mas o teu pai e os teus irmãos conhecem Jesus? Não. Então, se eles não conhecem, espere o tempo que eles vão conhecer. E ele também reclamava do pescador, porque do pescador não, do comprador do peixe. Porque sabe que o pescador vai pescar no mar, ele vem e chega ali desceu do barco, alguém compra o seu peixe. Ele não sai vendendo, ele já fez o trabalho dele. E alguém compra por 10 e vende por 20. Só que o comprador que comprava os peixes de Bartolomeu, a cada pescaria, o comprador baixava uma moeda. Uma menos, uma menos. Mas é a mesma quantidade, é o mesmo peixe, a mesma qualidade, e está me pagando menos. E aí ele virava, recebia o valor, queria fazer o quê? Só tinha aquele comprador. Não tinha como reclamar. Ele vendia, pegava o dinheiro, mesmo sendo menos do que o dia anterior, e ele saía encaminhada para casa. Mas nesse saía encaminhada para casa, 1000 propérios, 1000 reclamações, ofensas e xingamentos, né? E aí Jesus falou para ele, mas o comprador de peixe conhece Jesus? Não. Então, tem paciência com ele. E assim é para nós, se nós formos perturbarmos com o que acontece no dia a dia, não pode ter o mesmo peso para nós, o mesmo peso para quem está ali na rua, para quem está no barzinho, para quem, se nós for falar, que nós estamos reunidos aqui hoje para falar dos ensinamentos do Cristo, o pessoal ali do bar vai ser a piada do ano para eles, né? Porque eles estão em outra sintonia. Eles não estão errados, eles não têm nenhum problema. O que nós estamos falando é o respeito da sintonia e do momento de cada um. É o momento deles. Daqui a pouco eles vão despertar e eles vão até, quem sabe, passar por nós.
de se adiantar mais do que nós. Então não é uma crítica, uma comparação. Aquilo que nós estamos fazendo e que outros não fazem. Então, Jesus usou o mesmo argumento com Bartolomeu. Ele disse, olha, o comprador do peixe não conhece Jesus, você já conhece. Se você conhece, então você já entende o porquê é que você tem que agir diferente. E aí Bartolomeu já mudou totalmente a sua atmosfera, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. E ele foi para casa, chegou, 5 horas da manhã, estava chegando para pescar, e seus irmãos estavam lá. E aí, vagabundo, bom dia para você também. Né? Chegou lá para o vendedor de peixe. Olha, hoje só vou te pagar 6 moedas. Muito bem, muito obrigado. Está excelente 6 moedas. Que Deus te abençoe. Me dá as 6 moedas aqui e vai para cá sem reclamação. Aquilo que Cristo falou, aprender a lição. Agora, se você quiser se perturbar, você vai dizer assim, não, mas ele é um sem vergonha, porque ele está vendendo ele continua vendendo por 20. Por que ele não me paga o preço justo? Mas ele não vai nem saber que eu estou questionando. E eu vou ficar aqui criando perturbações. Essas perturbações vão abrir portas para mim receber perturbações espirituais. As perturbações espirituais, depende do tipo de perturbações que eu tiver, podem me levar ao suicídio. E se me levar ao suicídio, como disse a leitura, pode levar 400 anos, 500 anos, até milênios, para a gente recuperar uma falha desse tamanho. Assim como no livro Há 2000 anos, Jesus disse para Públio Lentúrios, quando Públio Lentúrios procura Jesus, e Jesus diz, aceite o Cristo nesse momento, que foi antes, ele poderia ter evitado toda a crucificação do Cristo. E ele não conseguiu. Ele se manteve no lado dos romanos. E Jesus falou para ele, a sua decisão de 1 segundo pode te custar milênios para a recuperação. E assim, se nós tratarmos de perturbações como, perturbação é uma coisa sem importância, hoje ela pode ser sem importância. Se nós formos dando margem, dando campo para essas perturbações, e dependendo de cada um tem uma margem maior, se perturba mais e perturba mais os outros, ela vai abrindo espaço para receber perturbações espirituais. Vai abrindo portas para que os espíritos adversários venham cobrar suas dívidas ainda nesse momento. Eles têm todo o direito de cobrar, até que eles aprendam o perdão. Nós temos toda a obrigação de pagar as nossas dívidas. Mas se nós não nos perturbarmos e deixarmos que essas dívidas sejam pagas através do trabalho do bem que nós fazemos. E não pregar o medo entre nós. Tem uma história que conta, que é só uma história, não sei se é verídica ou não, né? Diz que tinha 3 crianças patinando no lago, e em algum lugar do lago o gelo se partiu, e a criança afundou. A outra criança pegou seu patinho, foi lá e quebrou o gelo mais na frente, porque a gente sabe que a água ela tem corrente por baixo, né? E ele afundou aqui, estava lá na frente, foi lá, quebrou o gelo e tirou o amigo por lá, não salvou o amigo. Aí chamaram o bombeiro, mas já tinha salvado ele, né? Não aconteceu o pior. E aí se perguntaram, mas como pode, né, uma criança ter essa ideia de tirar o patinho e lá quebrar o gelo para salvar o amigo, né? Como é que... Ele disse assim, é que não tinha nenhum adulto para colocar medo nele. Se tivesse um adulto para colocar medo e dizer que ele não conseguiria, ele não ia fazer. Ele ia ficar com medo. Então, o medo, né, o pensamento de que nós não somos capazes deixa nós num campo muito negativo. Desequilíbrio. Esse campo negativo baixa a nossa imunidade e deixa nós receptivos para o vírus. Se nós tiver, como ele disse aqui, alegria, coragem e esperança é uma obrigação do cristão. Alegria, coragem e esperança. O sorriso também é uma prece. Então, se nós levarmos esses ensinamentos na medida do possível, pode até ser que daqui a meia hora eu vou estar cometendo, vou estar nervoso, de repente, opa, peraí, não é isso que eu sei, não é isso que é indicado pelo Evangelho. O meu caminho deve ser o caminho, né, da esperança, da coragem, do pensamento positivo, de buscar o espírito que eu sou e o compromisso que eu tenho comigo, e de auxiliar sempre. Então,
é uma reflexão que ela é muito particular de cada um. A cada momento, a cada situação, provavelmente, dentre nós, tem aqueles que já fazem isso com toda tranquilidade. Porque aquilo que a gente faz repetidas vezes se torna hábito. Então, nós passamos a ter o hábito de ter pensamento positivo. Acredite sempre, sempre dá certo. Deus está no comando. Então, essa energia positiva é que nós temos que levar. Com todo o respeito àqueles que desencarnaram por vírus ou por qualquer outra coisa, o desencarne dele tem que servir de algo positivo para nós, que é de colocar nós numa situação de sermos positivos, de termos pensamento positivo, de acreditar, de confiar em Deus, fé em Deus. Ninguém foi por acaso. A viúva que caiu, a mendiga que caiu no poço aqui, que o pessoal dizia, ela se suicidou porque ela não queria mais viver. E daí ela vem na mensagem e diz, não, eu não me suicidei. Eu me desequilibrei e caí. O meu tombo foi a causa do meu desencarne. Mas chegando no plano espiritual, me dei conta que foi um presente de Deus. Porque ele interrompeu a minha vida de homeless naquele momento. Porque ele achou que eu já tinha cumprido. Porque eu vivi essa vida de homeless em resignação. Resignação é compreensão de que por alguma razão nós temos que passar pelas dificuldades que estamos passando. E aí ficou esclarecido, nossa, mas nós que julgamos que ela tinha se suicidado, não se suicidou. Foi um acidente. O acidente não foi um acidente, foi um prêmio de Deus, porque ela havia completado, ela era um espírito completista, ela não precisava continuar aqui. O espírito podia ter liberdade de sair, né, voltar para o mundo espiritual, replanejar a sua nova tarefa, porque como ela mesma fala, para o Allan Kardec, né, que ela fala, agradeço, senhor presidente, a presidenta da Federação de Paris era Kardec, ela disse assim, pelo meu falar, você sabe que o meu estágio evolutivo é maior. Então, ela não disse quem ela era, mas ela deixou claro que ela era um espírito, e o mentor falou que ela era um espírito feliz. Ela já é um espírito feliz. Ela não precisa mais do seu auxílio, porque ele queria auxiliar ela, recebendo ela como um prêmio para ela, né? Porque era uma mendiga. Não era mendiga nessa vida. Por isso que nós costumamos dizer, bandido, não, ele não é bandido, ele está bandido nessa vida. Ele está criminoso, ele está no erro, ele está trabalhando no mal neste momento. É filho de Deus e amanhã ele pode mudar. É muito difícil quando se diz isso, porque as pessoas dizem, mas como que você vai falar isso de um estuprador, por exemplo, que não foi sua filha? É grave, gente, principalmente as mulheres. Um estuprador é um crime hediondo, é um crime grave. Mas ele está no crime agora, ele continua sendo um filho de Deus. E ele vai vir, depois que ele desencarnar, ele vai vir na reunião mediúnica, e ele vai ser auxiliado na reunião mediúnica, e ele vai ter outras reencarnações, e futuramente, esse espírito que hoje está cometendo um crime que todos nós condenamos, ele vai trabalhar em benefício das mulheres desamparadas. Provavelmente será a missão dele, que ele vai ter que cumprir para resgatar as suas dívidas, assim como nós. Nós somos espíritas porque eles acharam que nós éramos bonitinhos e mereciam uma chance no espiritismo. Claro que não. Nós estamos no espiritismo porque provavelmente nós trabalhamos contra o cristianismo e nós voltamos para reconstruir aquilo que nós ajudamos a destruir. Então, somos devedores e estamos aqui pagando a conta. Cada um conforme as suas possibilidades, mas todos estamos pagando a conta. E ninguém vai sair daqui enquanto não pague o último centavo. Isso é um conforto, porque a morte já não deixa de ser um problema para nós. Né? O problema para nós passa a ser as dívidas. Gente, vamos trabalhar, vamos fazer o bem, vamos servir quantas refeições for possível, porque isso sim é o que conta. As pessoas que recebem esse auxílio, às vezes quando a gente faz, a gente não tem uma noção exata do benefício que é. Mas quem recebe, sabe. E eles vão ser gratos a nós, para aqueles que fizerem para o resto da vida.
Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite e que esse retorno do pós-coronavírus, esperamos que cada vez nós continue mais assim e que não tenhamos que voltar para a quarentena. Obrigado.